Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia Figueiredo e o tema da nossa aula de hoje já vai aparecer ao compartilhar com vocês a tela do nosso PowerPoint. Vamos lá? Olha aí na sua tela, já apareceu. O tema é notícia e reportagem, tabela e gráfico. Esse conteúdo está no seu capítulo 2 do livro de vocês, ok? Vou me colocar aqui um pouquinho maior, para que vocês me vejam de melhor forma. Vamos lá? Bom, a notícia tem conteúdo verdadeiro, de existência e veracidade, que se atém aos fatos acontecidos sem buscar interpretá-los. São informações que precisam ser divulgadas, de imediato. Não feito isso, a sua importância expira. Uai, mas expira por quê, professora? Muito simples, porque outro meio de comunicação pulou na sua frente e já publicou. Para se ter certeza se o assunto é notícia, pense assim: se eu guardar esse assunto e contar daqui a uma semana, vai ter o mesmo efeito no meu leitor? Vai ter o mesmo foco, o mesmo grau de importância? Sim, não é notícia. Não? Temos uma notícia. É uma notícia? Sim. Então, ao escrever o texto, ela deverá ter poucos parágrafos, com informações essenciais descritas no lead da matéria. Lead? Vamos ver agora. Olha novamente na sua tela. Opa, estou tapando vocês aqui de conteúdo. Opa, desculpa. Vou ficar pequenininha, tá? Para não ficar aumentando e diminuindo. Pronto. Aí nesse texto, que ele está lá no seu livro, eu tenho o título de letras maiores, conteúdo maior, né? E aí eu tenho o título ou a chamada. Ela resume a ideia principal que vai acontecer lá no seu texto escrito. Abaixo dele eu tenho o subtítulo ou linha fina. Ela explica melhor a chamada da notícia, ela dá mais alguma informação, mas não explica detalhadamente. O lead, que eu acabei de citar para vocês, é a abertura da matéria. Repara aí que tem rosa na sua tela, ok? Alguns textos vão ter o sublead. Ele disciplina o ordenamento da notícia. E aí, depois eu tenho o corpo do texto, corpo da matéria, que desenvolve o assunto. Pessoal, presta atenção aí no segundo parágrafo, tem combustível fóssil. Vamos imaginar que nem você, autor da matéria, sabe direito o que é combustível fóssil. O que você faz? Abre um retângulozinho ao lado desse texto e explica o que é combustível fóssil. Esse retângulo ao lado do texto, com linhas finas, marcando ali, ele vai explicar, vai dar uma informação complementar a um conteúdo do texto ali, descrito no corpo do texto. Esse retângulo com informação complementar chama-se box, ok? Bom, eu também posso eu posso incrementar a minha matéria com intertítulo. Intertítulo, ele aparece entre a 20ª e a 25ª linha do texto, em negrito e apenas até 3 palavrinhas. Esse intertítulo é porque eu quero subdividir o que eu estava escrevendo, ok? Bom, eu também posso ter as perguntas, e eu preciso ter as perguntas. O que, quando, onde, por quê, quem e como. Elas devem ser respondidas em forma de texto e não de perguntas, ok? As respostas, logo após as perguntas, formam um questionário. E nós não estamos tratando de questionário, estamos tratando de notícia. Então, as minhas respostas a essas perguntas vêm de forma a completar e a construir o texto que eu estou fazendo. Em qual ordem elas devem ser respondidas? Na ordem de grau de importância da informação. Quando o local é mais importante, eu começo respondendo onde. Quando quem é mais importante, se é um famoso e tal, eu começo pelo quem. Se quando é importante, eu começo pelo quando e aí vai seguindo. A imagem que está na sua tela está lá no seu livro, na página 32. Essa pirâmide aí é uma técnica de escrita. Então, a letra maior é o título, depois o lead, depois o corpo do texto. Isso aí, essa técnica se chama pirâmide invertida. Bom, além
dos fatos relatados, com base na verdade, tem que se ter em mente que a interpretação, como eu já disse, não fica na mão do autor e nem de outra forma. Ela fica apenas com o leitor, mas eu não posso induzi-lo a interpretar alguma coisa. Não é função do autor dar a interpretação do fato que ele está escrevendo. O leitor é que deverá fazer a interpretação. Juntando o quê, Cláudia? Juntando a sua bagagem de conhecimento com o que ele está lendo. O autor apenas divulgará os fatos tais como eles são, após ter coletado informações, confirmado essas informações e noticiado. Lembre-se, na notícia, o relato é exatamente o que aconteceu. Mas o público precisa de mais informações? Sim, ótimo. O tema da minha notícia, então, se transforma em uma reportagem. Reportagem está aí na sua tela, é o mesmo quadrinho que está lá na sua página 36. Então, é um gênero jornalístico que permite o leitor conhecer mais fatos, mais coisas aprofundadas sobre aquilo que está se escrevendo. Ele pode vir com dados estatísticos, com fotos, com slides, com opinião do jornalista, com pessoas envolvidas naquele assunto, com especialistas sobre aquele tema. Então, pessoal, notícia, meu texto é menor. Reportagem, meu texto é maior. Ok? Bom, o jornalista ele pode incluir mais fontes, como eu disse, para expandir a sua pesquisa. Uai, mas para quê? Para ficar mais completa e cheia de fatos muito importantes. Em muitos textos são inseridos, inclusive, dados numéricos. Tantos acidentes, tantas pessoas se recuperaram, tantas pessoas se vacinaram. E aí são dados numéricos, para dar o quê? Mais veracidade ao que se está escrevendo. A reportagem pode ser trabalhada com mais tempo de elaboração, porque você tem mais tempo para divulgar. Então, na notícia, vamos imaginar, o homem chegou à Lua, ponto, é uma notícia. Aí mostra alguns dados, ok. Passou isso no jornal seu do meio-dia, da hora do almoço. Quando vai passar no jornal da noite, eu já tenho mais tempo, eu tenho uma tarde inteira para terminar de construir o meu texto. Então, o que eu vou fazer? Ela vai ser mais trabalhada, com mais tempo de elaboração, porque você vai ter mais tempo para divulgar o tema. Primeiro, você dá a notícia, depois, com o tempo, a pesquisa e a reportagem com seus devidos e necessários complementos para a atualização do fato e os seus desdobramentos, como será. O jornalista poderá fazer uma apuração presencial, por exemplo. Claro que na história da Lua não tem como. Mas vamos imaginar, a quantidade de vacinas que chegou no seu município é de 1000 vacinas, ok? E aí ele vai lá, vai apurar o fato, vai pesquisar, vai sentir o contato com as pessoas direto, com a cena e com os personagens envolvidos naquilo ali. Poderá ouvir especialistas ou não, ok? Pode-se fazer um histórico daquilo tudo e, com mais tempo e calma, escrever um novo texto, pois você terá muito mais tempo para fazer isso. Às vezes, eu tenho um dia, dias para escrever. Pensa numa revista que ela é semanal. Então, aconteceu o fato. Ela foi lançada no domingo, na segunda aconteceu um fato novo. Então, eu tenho da segunda até o dia de fechamento da revista, que deve ser lá para quinta-feira, para eu construir um texto. Então, se eu tenho mais texto, eu tenho mais tempo, desculpem, se eu tenho mais tempo, eu tenho mais texto, e ele precisa ser mais detalhado, com informações mais completas. Além dessas diferenças, o lead, lembra lá que eu expliquei, a abertura da matéria, é o que mais diferencia a notícia da reportagem. Na notícia, ele responde principais informações que serão abordadas. Na reportagem, não. Bom, como eu disse aí na sua tela, reportagem é um nome dado a um gênero jornalístico, um gênero de texto jornalístico. Ele é expositivo. Se ele é expositivo, ele também vai ser maior. Comprova o que nós já falamos, né? E ele é transmitido através de vários veículos jornalísticos. Jornal impresso, revista, site, TV, rádio. Costumamos dizer que a reportagem é mais que uma notícia. Mais que uma notícia. Por quê? Porque não só verifica os fatos, como apresenta as causas, os efeitos, a origem dos acontecimentos e pode também mostrar as consequências, ocupando, assim, muitas vezes, páginas inteiras dos jornais
ou de revista. Como é importante, ela precisa estabelecer uma relação com o leitor. E essa relação é dada através da linguagem. A linguagem, então, vai ser: eu não sei quem está lendo. Então, minha linguagem precisa ser simples, clara e objetiva. Pode-se fazer a observação do fato ocorrido com interpretação, lembrando que a interpretação não acontece na notícia. Claro que existem vocabulários específicos que precisam ou que devem ser usados quando o tema chamar a atenção para aquilo ali. Por exemplo, eu tenho como falar sobre moto sem falar sobre cilindrada da moto? Não tem como. Eu tenho como falar sobre o homem na Lua, que eu tinha falado agora há pouco, sem eu falar sobre a órbita, sem eu falar sobre a cabine de pressurização ou despressurização? Não tem. Então, essas palavras técnicas, às vezes chamadas de jargões, eles precisam estar ali, ok? Bom, eu disse, então, que eu preciso ter uma forma clara de escrever. Mas como eu vou escrever uma forma clara se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho conhecimento sobre o que eu preciso escrever? Não tem como isso acontecer. Mas se você precisa escrever, você então precisa de pesquisar. Só escreve claramente sobre assuntos que você tem grande conhecimento. Ora, mas se eu preciso saber tudo sobre todos os assuntos antes de escrever? Claro que não. Você precisa pesquisar, isso sim. Antes de escrever, precisa ser feita uma busca profunda sobre aquele tema. Professora, já ouvi dizer que reportagem e notícia é a mesma coisa. Não é. Nós estamos vendo as diferenças. Mas vou te explicar de outro jeito também. Sabe pessoas gêmeas que são bem parecidas? São iguais? Não. Eu falei que elas são bem parecidas. Como que eu diferencio um gêmeo do outro? Olhando as diferenças. Um tem um sinal aqui, o outro tem um sinal aqui, o outro nem tem um sinal. Então, eu olho as diferenças. Então, eu vou olhar a diferença entre notícia e reportagem. Duas bem básicas. Uma, a notícia precisa ser dada logo após o fato acontecer. A notícia é mais curta. A reportagem eu posso esperar. E a reportagem é mais longa. Então, só isso já me diferencia bastante de notícia e reportagem. Ok? Vamos fazer o exercício, então, que está lá no seu livro, na página 38? Vamos lá? Ele é sobre notícia. Então, número 1. Os fatos relatados são reais. Eu falei que era a realidade daquilo ali que tinha acontecido. O redator deve ser imparcial ao contar os fatos e não expressar a sua opinião. Estamos falando de notícia, pessoal. Os textos devem ser curtos e relatar apenas os fatos de forma direta, ok? Continuando, vamos falar agora sobre reportagem. Tem mais exercício lá, tá, pessoal? Mas eu peguei só um pedacinho dele para a gente visualizar de melhor forma. A linguagem, então, da reportagem, ela precisa ser como? Formal, sem utilização de gírias, porque eu não tenho nem ideia de quem é o meu público que está lendo o meu texto. O conteúdo é exposto sem ordem determinada. Lembra lá das perguntinhas? Quem, como, quando, aonde, por quê? Eu respondo, eu começo escrevendo de acordo com a parte importante que eu quero falar, podendo mesclar, então, o texto escrito com imagens, com vídeos, citações e gráficos. Bom, aí a questão 10 e última por enquanto. O repórter pode expor o fato revelando em alguns momentos sua opinião, ok? Bom, pessoal, aí agora eu tenho então o nosso próximo conteúdo, que é tabela e gráfico. Bom, tabela e gráfico, quando você tem um texto com dados ou informações técnicas, nós costumamos expor esses dados de forma em tabela ou gráfico, para facilitar a visualização e, consequentemente, a compreensão dos dados mostrados. Observe essa imagem que está aqui na sua tela. Do lado esquerdo, eu tenho uma tabela. Do meu lado direito, o meu gráfico com as colunas dele na forma horizontal. Eu pego os dados do gráfico, que está do meu lado direito lá, ó, mamíferos, 720, aves, 1924. Eu pego esses dados e construo a minha tabela. Mas, Cláudia, qual dos dois eu devo usar no texto? O que você achar
que o seu leitor vai fazer melhor compreensão daquilo que você quer dizer. Então, eu posso tanto da tabela construir um gráfico, quanto do gráfico construir uma tabela. Vamos ver como é que ficaria a nossa tabela, então? Olha lá, ó. Mamíferos, 720. Aves, 1924. Répteis, 759. Anfíbios, 986. Peixes, 4.388. Cláudia, você tirou isso da onde? Do gráfico que está ali. Ok, pessoal? Então, eu posso usar os dados do gráfico para preencher a tabela e eu posso usar da tabela para construir o gráfico. Ok? Vamos ver como é que fica? Está aí na sua tela. Na descrição do vídeo de hoje, pessoal, tem um exercício para vocês fazerem. E aí nos encontramos na nossa próxima aula. Tchauzinho, até lá!